Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, verso 11 e 12, disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles. Repartiu por? Jesus está aqui trazendo a narrativa de uma parábola para aplicar uma verdade no coração dos homens que estavam ouvindo. A parábola que Jesus decide contar é a parábola do filho pródigo. Um certo pai, dono de uma fazenda, tendo 2 filhos, o texto diz que o filho mais moço pede parte da fazenda para o pai, porque é desejo dele partir para uma terra longínqua, tendo em vista que a atitude do filho mais novo é uma atitude que choca a cultura judaica nessa época. Não é normal pedir a herança de um pai que ainda está vivo. Geralmente a herança é dada depois que os pais morrem. O filho pedindo a parte da herança com o pai vivo significava que ele não mais estava respeitando a autoridade do pai. E não respeitando, ele pede parte da sua herança para partir para um outro lugar. O pai vai ouvir a petição do filho, não questiona a decisão do filho e decide pegar parte da herança e entregar para os 2 filhos. E aqui está um detalhe que eu quase não vejo ninguém falar, porque não só o filho pródigo recebeu a parte da herança, como também o filho mais velho recebeu a parte da herança. Por isso que o versículo 12 diz para nós que ele repartiu por eles, ou seja, está no plural. Tanto o mais novo recebe a parte, como também o mais velho recebe a parte da sua herança. A questão é que o mais velho recebe e fica na casa. O mais novo pega a parte da herança e decide sair. Ele vai para uma terra longínqua e começa a viver de uma forma dissoluta. Dissolutamente vai gastando toda a herança do pai. E ao acabar o dinheiro, a Bíblia diz que ele sente fome. E quando começa a padecer necessidades, aparece um cidadão na história que oferece uma porta de emprego para o filho pródigo. E se você já acha que estava ruim, ele sentindo fome, o estado dele agora vai piorar, porque ele vai trabalhar apacentando porcos, de modo que certa feita, alimentando os porcos, ele vai sentir a vontade de comer daquilo que estava dando para os porcos. Nesse momento o texto diz que ele cai em si e lembra que os funcionários da casa do pai dele eram melhor tratados do que a forma como ele estava sendo tratado ali. Por isso ele tem a decisão de voltar para a casa do pai, não como filho, porque ele dizia que não era digno mais de ser recebido como filho, mas queria voltar pelo menos como um funcionário, porque o pai tratava melhor os seus funcionários do que a forma como ele estava sendo tratado. Ele volta para casa. Quando chega em direção ao pai, o pai corre na direção do filho, abraça o garoto, dá um beijo no filho e diz algumas palavras interessantes. Primeiro, coloca roupa nova sobre o filho
Segundo, mandam trazer um anel para colocar no dedo do filho. Terceiro, colocam sandália sobre os pés do filho. E ele termina dizendo: porque esse menino estava morto, mas reviveu, tinha se perdido, mas foi achado. Isso que eu acabei de falar para você é um pequeno resumo do texto que está inserido no contexto do capítulo 15, a partir do verso 11 em diante. E existem algumas aplicações que são pertinentes para essa noite. Quantos querem ouvir, digam glória a Deus. A primeira está aqui, quando o texto afirma que ele repartiu por eles a fazenda. Perceba, tanto o filho mais novo recebe a herança do pai, como também o filho mais velho recebe a herança da parte do pai. A diferença é que o mais moço pega a herança e sai de casa. O mais velho pega a herança e fica na casa. Porque para o mais velho, de nada vale receber aquilo que o pai tem para dar, se não tiver a presença do pai. Para o mais novo, ele está mais preocupado com aquilo que o pai pode oferecer, do que literalmente o próprio relacionamento com o pai. O mais novo está mais querendo aquilo que o pai tem para dar, do que a própria presença do pai. O mais velho mostra para nós que de nada vale ter herança se não tiver a presença. De nada vale você receber as bênçãos se não tiver o pai. De nada vale você receber carro, casa, empresa, dinheiro, riqueza, se não tiver presença do pai. De nada vale você conquistar tantas coisas na terra se você não tiver um relacionamento com o pai. Existem pessoas que têm a atitude do filho pródigo, simplesmente querem aquilo que o pai tem para dar. E o problema de pessoas que querem viver somente pelaquilo que o pai tem para dar é que quando o pai entrega, elas saem da casa, elas procuram outros lugares, elas se afastam do caminho, porque amam muito mais um Deus que dá do que um próprio Deus que é. Quando eu amo apenas um Deus que faz, no dia que Ele decide não fazer, eu me frustro. Eu preciso servir ao Pai, não pelaquilo que Ele tem para me dar, mas pelaquilo que Ele é. É mais importante o que o Pai é, do que aquilo que Ele pode me oferecer. Eu prefiro um relacionamento com o Pai, do que um carro, do que um bem, ou qualquer coisa que o Pai possa me entregar. Existem pessoas que preferem simplesmente as coisas do que a presença do Pai. E de nada vale você conquistar tanta coisa nessa terra e você perder o seu relacionamento com o Pai. Porque não há nenhuma herança na terra que seja melhor do que a presença do Pai. Não tem nada que você possa receber na terra que é melhor que a presença do Pai. Quem ama o Pai pelaquilo que Ele é, não troca por nada que possa receber nessa terra. O filho pródigo decide pedir a parte da herança. E culturalmente, isso é um constrangimento, um sofrimento para o coração do pai. Porque não se pede a parte da herança com o pai vivo. Ou seja, o pai está sendo desonrado nesse texto, porque o filho está não mais reconhecendo a autoridade do pai. Não se pede herança com o pai vivo. Isso significa que ele não se submete mais à autoridade do pai. Por isso que ele decide sair de casa. Porque rebeldes não se submetem à autoridade. Eu vou repetir isso. Rebeldes não se submetem à autoridade. Quem carrega o princípio de rebelião não consegue se submeter à autoridade. Ele não aceita disciplina,
ele não aceita a correção, ele não aceita a exortação. Pelo fato dele não reconhecer uma autoridade, ele não se submete, porque o princípio da rebelião é se revoltar, é não aceitar, é não respeitar. É por isso que ele sai de casa, porque a característica que domina o coração do filho pródigo é a rebeldia. Se ele se submetesse à autoridade do pai, ele não agiria desta forma. Existem pessoas que carregam esse princípio de rebelião porque não conseguem se submeter ao seu líder, e por não reconhecer a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, você acaba se opondo, confrontando, e fazendo isso você se distancia do propósito, porque submissão é estar abaixo de uma missão. E quando eu entendo que há um propósito sobre isso, eu me submeto. É por isso que rebeldes têm dificuldade de aceitarem disciplina, de estarem em obediência, de se submeterem a uma liderança. O pai entendeu que o filho queria sair de casa, a atitude não era positiva, mas procura no texto. A nenhum momento o pai questiona o filho, a nenhum momento o pai briga com o filho, a nenhum momento o pai reclama com o filho. O pai entendeu que o filho estava decidido para sair, então simplesmente ele pegou a parte da herança e deu para o filho. Porque não adianta prender pessoas que não querem ficar. Eu vou repetir essa frase. Não adianta prender pessoas que não querem ficar. Você vai se frustrar, você vai se machucar, e no final da história você vai entender que você não tem domínio sobre a vida das pessoas. Portanto, se você ama de verdade, deixa ir. Se realmente existe amor no seu coração, deixa sair. É óbvio que o pai não quer que o filho vá embora, mas o pai sabe que o filho precisa viver a sua própria experiência, porque se ele não vive a experiência da frustração, ele não valoriza o caminho de volta. Se ele não se decepciona com o que tem no mundo, ele não reconhece como é bom estar na casa do pai. Existem pessoas que precisam viver as suas próprias experiências, e não adianta você proteger o seu filho, não adianta você tentar esconder ele do mundo, porque tem horas que ele vai precisar viver a própria experiência. E por mais que você ame essa pessoa que está do seu lado, você não tem o poder de prender pessoas que não querem ficar. Quanto mais você segura com as suas mãos, mais você se machuca. Quanto mais você tenta domínio sobre as pessoas, mais você se fere, porque você não consegue controlar a vida de ninguém. Então, quer um conselho? Deixa ir, deixa sair, porque algumas pessoas precisam viver essa experiência, porque se o filho verdadeiramente ama, ele vai voltar para casa. Só que o problema é de você insistir em pessoas que não querem ficar ao seu lado, faz gerar mais sofrimento e decepção para o teu coração, porque lá na frente essa pessoa vai sair da mesma forma. Quando eu prendo pessoas que não querem ficar na minha vida, essas pessoas trazem mais confusão e problema. É por isso que eu, Rodrigo Santana, eu não prendo ninguém que não quer ficar na minha vida. Eu não prendo relacionamentos. Eu não fico segurando pessoas que não querem ficar, porque se o coração está fora, eu não consigo influenciar para ficar aqui dentro. Então existem momentos que as pessoas precisam viver as suas próprias experiências para começar a valorizar o caminho de dentro da casa. Às vezes a pessoa precisa se perder para valorizar o caminho de volta. É isso que acontece. O pai não questiona, deixa simplesmente o filho sair de casa, ele pega parte da herança, e o texto diz que ele vai gastar
tudo, vivendo de uma forma dissoluta, ele sente fome e agora vai padecer, sofrendo necessidade. Olhe para cá. O pai queria que ele passasse fome, sim ou não? O pai queria que ele passasse por necessidade, sim ou não? Claro que não. Só que o pai entendeu que o filho precisava viver a própria experiência. E como resultado da atitude errada do filho, veio a fome e a necessidade. Porque decisões erradas geram sofrimento. Quando eu tomo atitudes erradas, eu estou semeando um caminho de sofrimento. Quando eu entro com a precipitação, eu sofro as consequências de uma decisão errada. Quando você sai da direção do Pai, você colhe para a sua vida sofrimento. Existem caminhos que o Pai não quer que você atravesse. O Pai não tem fome para você. O Pai não tem necessidade para você. O Pai não quer que você passe por esses processos de sofrimento. Mas Ele sabe que a única forma de você valorizar a presença dEle é passando pelo processo. Então existem dores que você está vivendo por causa das suas próprias decisões. Por isso que a Bíblia diz: de que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus próprios pecados. As decisões erradas geram destinos de destruição. Você entra em lugares que o Pai não queria que você entrasse. Você se relaciona com gente que o Pai não queria que você se relacionasse. Você se envolve em ambientes que o Pai não queria que você se envolvesse. E como resultado disso, veio a fome e a necessidade. Porque decisões erradas geram sofrimento. Ele colhe sofrimento para a vida dele. Até que, estando num estado ruim, aparece um cidadão na história que vai apresentar para ele um emprego para apacentar os porcos. E se você acha que a situação está ruim, ela fica pior, porque esse homem oferece um emprego que vai afundar mais ainda a vida do filho pródigo. Porque toda vez que você sai do propósito de Deus, o diabo coloca pessoas para te destruir. Eu vou repetir essa frase. Toda vez que você sai do propósito de Deus, o diabo coloca pessoas para destruir sua vida. Billy Graham tem uma frase que eu gosto. Ele diz: sempre que um homem deseja navegar para longe da direção de Deus, o diabo tem um barco preparado. A atitude da desobediência faz com que você se distancie do propósito, a ponto do inimigo colocar pessoas no seu caminho para te afundar ainda mais. Quando você decide sair da direção de Deus, o inimigo coloca relacionamentos, pessoas para te tirar da presença. Aí você percebe que desde o momento que aquela pessoa entrou na sua vida, você perdeu a vontade de orar, você perdeu a vontade de vir para a igreja, você perdeu a vontade de liderar, você está querendo entregar a sua célula, você não quer mais saber de culto, porque são relacionamentos que o inimigo criou para tentar te distanciar da casa do Pai. E você não percebeu que as decisões erradas estão te distanciando do propósito. É um namoro que veio para esfriar a sua fé. É uma pessoa que apareceu com a intenção de manchar a sua santidade. São relacionamentos que em vez de te levar para perto do Pai, eles estão afundando você cada vez mais. E você precisa ter sensibilidade para entender isso. Porque quando você está fora da direção de Deus, o diabo ele cria um outro abismo para te afundar. Por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Você se distancia do propósito, entra no caminho da desobediência, se rebela contra a vontade do Pai. O inimigo coloca pessoas no seu caminho, e cada vez mais a situação vai vindo de mal a pior. Até que chega um momento
que o filho lembra que os funcionários do pai eram melhor tratados do que a forma como ele estava sendo tratado naquela situação. Com vontade de comer daquilo que estava dando para os porcos, ele lembra que os funcionários do pai eram melhor tratados. Então ele cai em si e decide se levantar para voltar para a casa do pai, não como filho, mas pelo menos como um funcionário, porque ele acreditava que o pai certamente o receberia. Existem duas características que envolvem o coração desse jovem. A primeira é a consciência que o pai vai tratá-lo melhor. A segunda é a saudade de voltar para o ambiente onde o pai está. Então, quer um conselho? Deixa essa saudade explodir no teu coração. Deixa essa saudade invadir a sua alma. Lembra do tempo que você vivia de oração na casa do pai. Você orava, hoje você não ora mais. Você buscava, hoje não busca mais. Você se consagrava, hoje não se consagra mais. Porque as coisas do mundo te distanciaram da presença. Mas deixa a saudade do que o pai fazia bater no teu coração, para você retornar o caminho de volta para o pai. Deixa essa saudade encher o teu coração, para você voltar a orar como antes, a buscar como antes, a ler a Bíblia como antes. Deixa essa saudade invadir o teu espírito, para você sair com a decisão de retornar para a casa do pai. Ele decide voltar, só que o texto diz que ele não se achava digno. O texto diz que ele não se achava, vem comigo, ele não se achava. O texto diz: eu não sou digno de ser chamado de filho. Mas quem é digno? Quem é digno de ser chamado de filho? Nenhum de nós temos méritos de receber o que o pai fez. Nós não recebemos do pai porque merecemos. Nós recebemos do pai por causa da graça. E graça significa favor imerecido. Ou seja, eu não recebo porque eu mereço, eu recebo porque o pai decidiu fazer. Então não deixe o diabo ficar acusando a tua mente, a ponto de dizer que você não é digno de estar na casa do pai, porque você errou, porque você caiu, porque você pecou, porque você falhou. Porque a Bíblia diz que o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. A Bíblia diz que o Senhor coloca o meu passado, o meu pecado no mar do esquecimento. Enquanto o inimigo está culpando você das coisas que você fez, Jesus te trouxe aqui para te dizer: eu tenho um novo tempo preparado para você. Não deixe a culpa te distanciar da casa do Pai. Você é filho. Nós não estamos aqui porque merecemos, nós estamos aqui por causa da graça. Nenhum de nós recebemos por mérito. Não é aquilo que eu faço, não são as obras que eu faço, é a obra que Jesus fez para nós estarmos aqui. Por isso que foi através da morte de Jesus na cruz do Calvário que nós temos acesso ao Pai. Nenhum de nós é digno, mas a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã sobre a nossa vida. Ele volta para a casa do pai. Quando ele volta para a casa do pai, corre na direção do pai, ou o pai corre na direção dele, abraça o filho, dá um beijo no filho. Ele pensava que ia ser criticado pelo pai, e o pai vai tomar 3 atitudes que surpreendem a nossa vida. A primeira atitude: o pai manda colocar sobre o filho o melhor vestido. Grita comigo, diga: melhor vestido. Não, nunca quis ser um grito. 1, 2, 3, vai. A melhor roupa sobre o filho, teologicamente, significa que aquele filho estava sendo justificado. Por quê? Porque quando o filho saiu, o filho pecou. E certamente todos que estavam na fazenda iriam acusar o pecado do filho. Mas quando o pai coloca roupa nova, vestido novo, o pai está dizendo: se eu perdoei, ninguém mais pode condenar.
Porque essa roupa aqui significa justificação. Catuca alguém perto de você e diga: se o Pai te perdoou, ninguém mais pode te apontar. Se o Pai te perdoou, ninguém te condena. Se o Pai te perdoou, ninguém mais pode se opor. Se o Pai te deu vestes novas, ninguém mais pode tacar pedra. É por isso que Ele está colocando novas vestes em você. É por isso que Ele está colocando novas roupas em você, para mostrar para o diabo que se Deus perdoou, não tem capeta do inferno que pode te acusar. Então não aceite essa acusação do diabo, não aceite essa condenação do inimigo, porque você já foi perdoado. Ele já perdoou a sua vida, Ele colocou roupas novas, Ele te justificou. Ah, pastor, mas eu sou pecador. Eu também sou. E ninguém prega ou canta, toca, ora ou está em cima de um púlpito porque merece. Nós só estamos aqui porque o Pai nos perdoou, o Pai nos lavou, o Pai nos remou. E quem concorda, dá um grito de glória a Deus dentro dessa. Segundo, vou deixar você aplaudir que eu sou acelerado. Vem comigo. Primeiro, o pai mandou colocar o melhor vestido. Segundo, o pai mandou colocar o anel na mão. Grita comigo, diga anel. Não, só a irmã gritou, com vontade. 1, 2, 3, vai. Perceba, anel na teologia tem muitos significados. Dentre tantos, anel significa autoridade. Lembra de José? Quando o faraó o levantou como governador do Egito, uma das direções de faraó foi essa. Ele disse: pegue um anel e coloque sobre o seu dedo. Aquele anel representava que ele era governador do Egito. Quando o filho saiu de casa, ele perdeu a autoridade, porque o pecado faz isso. O pecado, ele muda a nossa imagem. O pecado, ele tira de nós a autoridade. Mas quando o filho volta para a casa do pai, o pai coloca um anel no dedo, restituindo na vida do filho a autoridade sobre aquele campo, sobre aquela fazenda. O pai estava dando autoridade novamente para o filho. E eu vim profetizar para quem tem fé para receber, que tudo que você perdeu por causa do pecado vai ser restituído pelo nome de Jesus. Catuca alguém perto de você e diga: receba autoridade. Receba autoridade. Autoridade para expulsar demônios, autoridade para curar enfermos, autoridade para pregar a palavra de Deus, autoridade para falar de Jesus. O pecado queria te arrancar da presença, o pecado queria envergonhar a tua imagem, o pecado queria destruir você. O diabo olhou para você e disse: ela nunca mais vai se levantar, ele nunca mais vai ser o mesmo. Mas quando você passou pelaquela porta, o Espírito Santo olhou para você e disse: é hoje que eu coloco o anel naquele dedo. Receba a restituição. Primeiro, recebe a melhor roupa. Segundo, recebe o anel. Terceiro, recebe sandálias, porque o pai diz: pega as sandálias e coloca nos pés. Grita comigo, diga sandália. Ficou bom, mas eu gosto que repita. 1, 2, 3, vai. Aqui tem um detalhe cultural que chama muito a minha atenção, porque geralmente quem andava descalço era escravo. Aleluia. Só que o texto diz que o pai manda colocar sandália sobre os seus. Isso aqui é uma expressão muito forte no coração do filho, porque o filho não se achava digno de ser chamado de filho, e o pai vai e manda colocar sandália, porque em outras palavras o pai estava dizendo para ele: quem nasceu para ser filho nunca vai ser escravo. Empresta a tua boca para Jesus
e diga para pelo menos 3: quem nasceu para ser filho nunca vai ser escravo. Diz: quem nasceu para ser filho nunca vai ser escravo. Quem nasceu para ser filho nunca vai morrer escravo. O diabo está dizendo que o teu filho vai morrer nas drogas. O diabo está dizendo que o teu filho vai morrer no crack. O diabo está dizendo que não tem jeito para a tua história. O diabo está dizendo que está tudo acabado, porque ele se desviou, porque ele saiu da igreja, porque ele foi para outro lugar. Você criou ele na igreja, ele pregava a palavra, ele cantava no meio do ministério de louvor, e de repente ele se afastou, porque entrou num relacionamento errado, ele entrou com pessoas erradas, aí ele se distanciou da igreja. Jesus te trouxe aqui para te dizer: o pecado pode ter escravizado ele, mas ele é filho, e quem é filho é liberto. É bababada calamanassá. Jesus vai tomar esse lugar hoje aqui. Pega na mão de alguém que está perto de você, segura na mão dele. Pega na mão dele, segura na mão dele, balança ele até ele acordar que ele está dormindo na igreja. Diga para ele assim: tu não nasceu para andar descalço. Diga: você é filho. Diga: Satanás quer te colocar no mundo. Diga: mas Jesus te chamou para pregar a palavra. Quem nasceu para ser filho nunca vai ser escravo. Só quem acredita adora dentro desta casa. Se é para aplaudir, aplauda com vontade. Você não está aplaudindo pregador nem pastor de igreja, você está aplaudindo quem merece a glória. Enquanto a igreja bate palma, tem cadeia sendo quebrada. Enquanto a igreja bate palma, Deus está libertando o teu filho. Enquanto a igreja bate palma, Deus está libertando o teu pai. Enquanto a igreja bate palma, Deus está libertando a tua mãe. Enquanto a igreja bate palma, Deus está visitando aquele desviado. Enquanto a igreja bate palma, Deus está visitando o filho pródigo. Enquanto a igreja bate palma, tem libertação nessa casa. Quem saiu vai voltar para cá. O diabo está tentando atacar tua mente. O diabo está dizendo que esse menino nunca vai voltar. O diabo está dizendo que esse garoto vai morrer nas drogas. O diabo está dizendo que esse menino vai morrer na bebida. O diabo está dizendo que ele vai morrer na prostituição. A vida dele nunca vai mudar. Ele nunca vai passar por uma transformação. O diabo está dizendo que a vida dele está acabada, está destruída. Ele está cheio de dívida, está passando fome. Antigamente ele tinha tudo na casa do pai, agora ele perdeu tudo. E o diabo está dizendo: vai afundar, não vai se levantar. Mas eu vim dizer que esse garoto tem promessa. Ele pode ter saído, mas Jesus vai trazer de volta. Levanta a mão que eu estou sentindo um negócio sozinho, mas estou sentindo. Levanta as duas, quem tem juízo. Se eu sou profeta para essa conferência, esse ano ainda, você vai viver salvação dentro dessa casa. E quem está fora vai voltar para a casa do Pai. Mas só recebe quem faz aquele barulho que o diabo não gosta. Vai, 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 vai. Só dá glória quem tem glória. Quem tem glória manda glória. Só dá glória quem pega. Quem pega dá glória. Dá glória quem recebe. Quem recebe manda glória. Tem glória a Deus nesse altar. Tem glória a Deus aqui em cima. Desse lado aqui tem glória. Tem glória a Deus aqui. Aqui tem glória. E nesse canto aqui tem glória aqui. Tem glória aqui. Aí atrás tem glória. Aí no meio tem glória. Eu vim do Rio de Janeiro profetizar para alguém que está aqui nessa noite e dizer: ele pode ter saído bebendo, ele pode ter saído cheio de droga, ele pode ter saído na prostituição, ele pode ter ido até para outra religião. Deus te trouxe aqui para te dizer: ele vai voltar para casa. Catuca 3 pessoas e diga: ele nunca vai ser escravo, ele é filho. Diz: ele é filho. Deus tem promessa na vida dele, Deus tem chamada na vida dele. É por isso que o Covid não matou, é por isso que a bala perdida não matou, é por isso que o acidente não matou, é por isso que o diabo levantou, mas não matou. É por isso que ele está debaixo de guerra, está sofrendo, a porta está fechada, mas o diabo não toca na vida dele, porque Deus tem uma obra lá. E quem tem fé para receber, que receba. Haverá salvação nessa casa.
de você e diga: é hoje. Não, desse jeito é nunca. Diga: é hoje que você vai viver uma virada na tua vida. Diga: Satanás não vai matar esse garoto. Diga: fica tranquilo, ele tem promessa. Saiu, mas vai voltar. Quem recebe da glória, quem dá glória recebe. A última palavra não é do diabo, a última palavra não é de Beelzebu, a última palavra não são dos demônios, a última palavra não é de principado, a última palavra não é de capeta, a última palavra não é da morte, a última palavra não é de Herodes, a última palavra não é de Pilatos, a última palavra não é de Exu, a última palavra não é de Orixá, a última palavra não é de entidade, a última palavra não é de capeta, a última palavra não é do médico, a última palavra não é da facção, a última palavra não é do tráfico, a última palavra não é de bandido, a última palavra não é de prostituição, a última palavra não são dos homens, a última palavra não é da terra, a última palavra é do leão da tribo de Judá. 40 segundos dando glória. Quem consegue? 40 segundos, vai. 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, abre a boca. 27, 26, 25, 24, é hoje. 23, 22, 21, 20, quem pega? 19, 18, 17, solta o freio. 16, 15, 14, 13, 12, agora 11, 10, 9, 8, 7, 6 vai voltar, 5 vai voltar, 4 vai voltar, 3 vai voltar, 2 vai voltar, 1 vai voltar. Só quem recebe faz aquele barulho de glória dessa. Só quem está recebendo, dá um pulo da cadeira e dá um glória a Deus. Senta. Diga para alguém perto de você: jamais vai ser escravo. Você está entendendo isso? Jamais vai ser escravo. Ele tem promessa. O diabo não pode matar aquilo que Deus disse que vai viver. Ele tem promessa. Ele não é escravo. Deus chamou ele de filho. Então deixa ele se perder, porque Deus vai fazer voltar. Às vezes é necessário deixar ir, para experiências passar. Solta, deixa ele ir. Eu sei que teu coração ama, eu sei que tem hora que dá vontade de segurar, eu sei que é alguém que você tem um carinho, mas solta. Se você ama de verdade, deixa aí. Deus vai tratar com ele. Deus vai tratar com ele. É Deus que vai permitir a porta a fechar. É Deus que vai permitir algumas coisas a acabar, para que ele possa entender que não há nada melhor do que a presença do Pai. Deixa Deus tratar. Você não pode mudar o coração do homem. Você não pode segurar quem quer sair. Você não pode trazer para perto quem quer ficar longe. Deixa aí. Deus vai cuidar. Vai trazer de volta. Deixa sair. Porque tem gente que precisa viver a sua própria experiência. Agora fique tranquilo, porque quando ele voltar, ele não vai voltar da forma como saiu. Ele não vai voltar rebelde. Ele não vai voltar se opondo ao Pai. Ele não vai voltar revoltado, não vai voltar com problema. Deus vai
vai permitir o sofrimento para tratar do caráter. Você não muda o caráter de ninguém, você não muda a personalidade das pessoas, mas tem um Deus que está nessa casa, que trata com o homem do lado de fora. Ele trata, Ele molda. Aonde a tua mão não vai, a mão de Deus vai. Aonde os teus pés não vão, os pés de Deus vão. Ainda que os seus olhos não estejam vendo, Deus sabe aonde o filho pródigo está se metendo. Tem hora que ele precisa perder tudo para valorizar o caminho da volta. Porque Deus prefere ver algumas pessoas perdendo do que te perder. Eu vou repetir essa frase. Deus prefere ver algumas pessoas perdendo do que te perder. Então às vezes você perde coisas, mas para lá na frente você valorizar aquilo que você nunca tinha que ter tirado da tua vida. Então fica tranquilo que o Deus que está aqui é o Deus que vai mandar um anzol lá, e quem saiu desviado vai voltar para a casa do Pai dando glória. Quem recebe dá um glória do tamanho da vitória aqui. Se você recebe essa palavra, eu quero que você dê um tapinha na mão de pelo menos 5 pessoas e diga: ele é filho e nunca vai ser escravo. Diz: ele é filho e nunca vai ser escravo. Ele é filho, nunca vai ser escravo. Quem se foi vai voltar. Saiu de um jeito, mas vai voltar de outro. Saiu rebelde, mas vai voltar crente. Saiu falando mal do pai, mas vai voltar pregador do evangelho. Saiu atribulado, mas vai voltar transformado. Deixa Deus tratar do homem. Só quem concorda fica de pé dando glória a Deus. Quem está recebendo nessa noite? Quem está recebendo? Irmão, se você crê que essa palavra vai gerar sinais sobre a tua vida, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Vem. Vem. Isso, mas vem dando glória, vem. Isso, mas vem dando aleluia, vem. Vem. Isso, vem adorando, vem. Cadê aquela pastora que estava aqui? Tinha uma pastora aqui, esqueci o nome dela, pastor. Estava aqui, cadê ela? Cadê ela? Está lá atrás? Ela está aqui? Chama ela aí. Cadê ela? Isso, vai dando glória a Jesus aí. Quem está sentindo Jesus aqui? Cadê a pastora? Está por aí ou está lá atrás ainda? Ah, está aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, pastora. Quando você estava aqui, naquela hora eu estava sentindo Deus. Eu estou sentindo Deus aqui o culto todo, tá? Não é só agora não, desde o início. Eu via Deus puxando uma gaveta, e de dentro dessa gaveta eu vi um documento, Deus assinando, colocando para as suas mãos. Era algo que estava parado, mas não estava andando, não andava de jeito nenhum, estava tudo travado. Só que hoje nesse culto, no mundo espiritual, uma gaveta foi puxada, um documento foi retirado e colocado para a sua mão. E Deus dizia assim: eu estou destravando algo no mundo espiritual. Mas é algo que já estava parado há muito tempo e vai começar a andar. E há uma porta que se abre dentro desse projeto, porque no meio desse projeto eu vejo
vejo outras meninas te acompanhando, eu vejo outras mulheres perto de você. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas tem algo que está sendo desenrolado, que vai abençoar muito a tua vida financeira. Há um projeto que se abre, há uma causa que está ganha nessa casa, e Deus está dizendo: eu estou te dando aquilo que o juiz não te dá, aquilo que o advogado não faz, eu te entrego nessa casa. E quem crê, dá um glória a Deus aqui nessa casa. Jesus está aqui, igreja. Quando o senhor estava ministrando, pastor Gênesis, eu sei que você está aí filmando. Levanta as duas mãos. Levanta as duas mãos. Na direita Deus escreve coragem, na esquerda Deus escreve ousadia. E existe uma característica que Deus colocou em você, que tinha muitos juízes da Bíblia. E Deus está te dando coragem e ousadias para avançar. E Deus diz assim: não é tempo nem de pensar em olhar para trás, é tempo de avançar, é tempo de seguir em frente. E você não precisa se preocupar com nada, porque Deus vai cuidar dos teus filhos, da tua família, da tua casa, dos teus projetos. Você vai avançar, e na medida que você cresce, essa igreja prospera também. Eu vou ser profeta para dizer: Deus está te entregando a chave de um carro novo. É por isso que Deus está fazendo coisa grande. E Deus está dizendo: quanto mais eu te abençoo, mais o meu povo vai crescer também, porque há uma unção de coragem e ousadia e um caminho de prosperidade. Só que algumas pessoas, elas não vão entender o que Deus vai fazer. Então alguns rebeldes vão aparecer, alguns filhos pródigos vão bater na porta, e Deus diz assim: teu compromisso não é com o homem, teu compromisso é comigo. Pregue a minha palavra. Tu não precisa se preocupar com as estratégias que muitos estão usando, porque Deus vai te colocar em lugares grandes. Eu vejo você sentado numa reunião, do lado eu vejo o prefeito, do outro lado eu vejo o governador, eu vejo deputado do lado, e Deus diz assim: sem você pedir e sem você querer, eu te coloco no meio de autoridades. Quem crê, dá um grito de glória a Deus aqui nessa casa. É necessário coragem e ousadia. É necessário coragem e ousadia, porque os passos que você vai ter que dar, não vai ter recursos para dizer que pode fazer, mas a fé vai te empurrar. Vão dizer assim: tu está doido demais. Só que Deus diz assim: dá o primeiro passo que eu vou dar dois na tua frente. Quem crê que Jesus está aqui, diga glória a Deus.